E aí, galera, bom dia. Vamos adicionar aqui o Luciano Chaba de sempre para nosso podcast hoje. E aí, Cheguei. Chaba? Qual é que era? Beleza? Beleza? Deixa eu arrumar a câmera aqui, peraí que tá baixinho demais. Aí. Aí, aí. Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá então. Não sei, teu áudio tá bem baixo, não sei se esse Tá celular aí. não O ouve meu, muito. o teu tava também, mas eu aumentei agora um pouco pra mim aqui, pra poder te ouvir. Tá, E agora como é que tá? dá uma melhorada. Então vamos lá, né? Começou o Old Nerd Podcast 5. Prim- Primeiro ao vivo do ano. Primeiro ao vivo do ano, o segundo aí que a gente está nesse formato aí de live no Instagram aí. Ao E vivo, quem ao sabe faz vivo, ao vivo. E hoje a gente vai falar de um quadrinho lá do meados do 2000 lá que é o a última nem história. nem te apresentou, né, Chaba? Sou Nem se Luciano Chapa e apresentamos. estamos aí nessa live, cansado, né? Num horário atípico da maioria dos streamers e Streamers, agora a é, gente é os streamers. influencers fazendo uma live fora de hora, no meio da semana. É o Luciano Chaba e eu sou o Giovanni Benedito, o Old Boy, É para isso quem não aí. conhece a gente. E esse é o Old Nerd Podcast. É o 5 do novo projeto. Tá, mas daí vamos lá pra gente não se alongar muito, que hoje a gente ia tentar fazer as lives mais curtas, a gente falou, né? Isso. Hoje o programa é sobre uma história lá da Marvel, lá do meados dos anos 2000, lá do começo dos 2000, que é a última aventura do Quarteto Fantástico. Última É o nome história da do Quarteto história. Fantástico. A última, não, a última aventura, última Última história. história. Última história. Última história do Quarteto Fantástico. Mas antes disso, a gente vamos sempre abrir com algum comentário aí, Chaba, É isso aí, de vamos alguma falar. semana, de alguma notícia da semana e como não poderia ser diferente, vamos ter que falar aí desse início de ano aí da invasão do Trump aí na Venezuela aí. A Rapidinho inva... aí, Chaba, o que que tu acha aí? Qual é a tua opinião sobre o assunto, se é que tu tem alguma? tenho sim. Apesar de não concordar, né? A gente tem seus pontos positivos e negativos. Eu não concordo com algumas políticas de vários países no mundo, né? Inclusive algumas políticas que foram adotadas no Brasil durante algum tempo, mas a interferência estrangeira em outro país, seja em qualquer país, ou no nosso, até o nosso em outro país, como aconteceu, por exemplo, no Haiti, quando tropas brasileiras foram lá ajudar o Haiti, eu não concordo, ainda mais nessa situação que o cara acha que é dono de tudo e ninguém bota um freio nele, né? Ninguém segura. Hoje é a Venezuela, amanhã pode ser um outro pequeno país sul-americano ou algum outro país africano que vai ser invadido e ninguém segura aquele boneco de Cheetos. Fazer o adendo aí, só que o Chaba trouxe a questão do Haiti naquela época, começo 2000. Ali tinha uma diferença grande no direito Sim, internacional ali, porque o Brasil enviou tropas pela ONU, né? sim. Forças pacificadoras da ONU, né? Então tinha alguma legitimidade internacional ali, porque a gente estava falando de tropas da ONU, das Nações Unidas, né? Que diferente do que está acontecendo e que aconteceu na Venezuela, que não só foi a invasão e sequestro do Maduro lá, como o cara tá fazendo um sequestro do país inteiro, né? Tá fazendo ameaças, tá bem uma tática terrorista, assim, uma tática de sequestrador, né? Não tem muito o que comentar, eu ia comentar alguma coisa no sentido de do petróleo e tal, mas isso daí eu acho que já tá batido, né? E eles Ele mesmos mesmo assumiu. já assumiu que é por causa do petróleo, não tem essa. O cara foi lá, invadiu e prendeu
um líder ilegítimo ou legítimo, isso daí a gente não pode ter certeza, né? De um país, sequestrou com um argumento de narcotráfico, sem apresentar nenhuma prova, né? Isso daí é uma coisa muito perigosa, porque ele pode fazer em outros países agora também, usar a mesma tática. Como a semana ele já ameaçou a Groenlândia também, né? Que é um território, que é um país aliado, que é território de um país aliado, né? Deles. Então a loucura do cara tá tanta que ele chegou ao ponto de estar até ameaçando países aliados agora. Então... E não obstante, ele está dentro do próprio território, já está essa caçada aos imigrantes ou pessoas que não se adequam ao perfil americano, mas agora está meio que a política é procurar imigrantes, mas principalmente latino-americanos e venezuelanos, que aconteceu, eu estava vendo um pouquinho antes de me chamar, uma invasão numa casa, porque eram dito que tinham venezuelanos ali, eram pessoas legais no país, mas estavam prendendo sem mandato, sem nada, e aí deportam, aí depois a pessoa vai ter que ver se volta, como é que vai fazer, mas a princípio eles estão fazendo esse negócio, captura e manda de volta, né, entre aspas, e aí vê o que dá. Eles estão mesmo como dono do mundo mesmo. Eles estão... o Trump está chegando num nível bem perigoso de psicopatia, assim, né? Digamos assim. Muito, muito perigoso ter um líder mundial na liderança de um país muito poderoso com esse nível de problemas mentais, né? Os caras não devia estar na presidência, devia estar fazendo tratamentos psiquiátricos sérios. Com certeza. Uma das coisas que eu comentei, não me lembro com quem aqui, foi o perigo dessas eleições de meio de ano nos Estados Unidos, né? Trazendo um pouco, conectar aí com filmes e tal, que é mais esse universo nerd, que é mais o foco do podcast aqui, que é se ele perder essas eleições do meio do ano lá, que é do Congresso, né? Isso. Pode ser que ele vá sofrer um processo de impeachment, que eu acho muito difícil, porque essas grandes empresas de petróleo americana, elas têm muita influência tanto nos republicanos quanto com os democratas. Né? Isso daí é visto na história americana, aí, que eles têm muita influência, o lobby deles é muito grande lá dentro. Então, acho muito difícil que vá sofrer algum tipo de impeachment, mesmo que os democratas fiquem com maioria no Congresso, porque não é do interesse do grande capital americano, nesse momento, tirar o Trump, né? Mas se vier, por acaso, sofrer alguma coisa desse tipo, a probabilidade de acontecer um cenário muito semelhante ao que aconteceu no filme do ano passado, eu acho. Não, 2024, o filme. Do Guerra Civil, com Wagner Moura, do Alex Garland, né? Ganhador do Globo de Ouro. Bem verdade. Aquele cenário ali de Guerra Civil ali, daí aquele filme ali, se acontecer alguma coisa, vai ser premonitório, né? Porque foi um alerta ali que eles fizeram naquele filme ali, pode ser que aconteça de fato, que um cenário parecido com aquele ali, né? Mas é isso, eu acho que sobre esse assunto era só para pontuar alguma coisa sobre, né? Pra gente falar alguma coisa. Tinha alguma outra coisa que eu queria falar agora, mas eu esqueci. Então não vamos prender nisso. Daí podemos ir pro quadrinho aí, Chabo. Então. Vamos lá. A gente não, né? A gente anotou aqui algumas coisinhas, eu não vou esquecer, senão eu tenho que. A cabeça tá. A publicação, tu disse que era de início de 2000, né? 2007, né? Mas essa publicação, ela não chegou a sair no Brasil, apesar de ter toda uma aura importante ali, né? Porque é a última história do Quarteto Fantástico. E não a última aventura, porque depois eu estava pensando, por que é a última história? Porque é a última história escrita, né, pelo Stan Lee. A gente vai falar mais em outra oportunidade melhor do Stan Lee, fazer uma
mini biografia melhor dele. Ah, talvez marca aí a equipe criativa aí, já, Chaba, dessa edição aí, então. Stan Lee e o Romitinha, né? John Romita Jr. foi escolhido para fazer essa arte. Que o Romita tem uma arte bem marcante, né? Não tem como... É um tipo de artista que tu toca o olho, quem já leu alguma coisa lembra muito, senão o traço dele é muito peculiar, né? Queixos quadrados, linhas, os traços mais retos. Eu gosto muito dele naquela história dos Eternos. Eu acho boa. Acho que ali evidencia, mas tem umas páginas maiores do personagem corpo inteiro ali, então evidencia melhor o traço dele. E o arte finalista, quem era o arte finalista? Deixa eu lembrar agora. É o Scott Hanna. Isso, o Hanna. Eu lembro que era o sobrenome dele, mas eu não lembro o primeiro nome. Pode falar? Não, é isso aí, só que tu vai falar da publicação, não sei. Não. Bom, o Romita foi escolhido para fazer essa última história, né? Eu notei algumas coisinhas aqui que eu até botei aqui, né, sobre o Romita. Tu chegou a notar, né, que realmente eu estava pesquisando, o Romita desenhou praticamente todos os personagens da Marvel, passou por vários heróis, e ele começou desenhando, o primeiro quadrinho que ele pegou para desenhar foi um Homem-Aranha. Já começou pelo Spider-Man, acho que deixa eu ver o número da revista, Spider-Man número 11, que aqui saiu no Super Almanac número 2, de 80. Pois é, tu vê que isso daqui, tu botou essa informação ali na pauta ali. Eu fiquei pensando eu fiquei na dúvida dessa informação aí, em 1964. Tô achando que essa informação não tá muito certa, acho. Não, 64, apareceu em 64 é porque acho que é o ano que saiu a revista, que começou a sair a revista. Pode ser. Acabou, eu botei o ano. Mas mesmo assim, como é que é o nome da revista que saiu o Homem-Aranha? Spider-Man Anual. Não, que saiu o Homem-Aranha normal. Qual é a primeira revista do Homem-Aranha nos Estados Unidos? Eu não vou lembrar, acho que é Spider-Man, eu acho. Amazing Spider-Man. Então, seria essa aqui que tu tá falando, né? Amazing Spider-Man, mas essa aqui é anual, né? Acho que não é anual. Mas é que o ano ali eu achei meio 64, eu acho que é meio... Ele é de 61, não é? Eu achei muito novo, né? Ele já começar tão cedo no Homem-Aranha, assim. Será? Tu não olhou isso daqui de 64, tu não olhou o John Romita? Pode John ser, Romita né? Sênior? Pode ser, pode ser. Pode ser. Será que eu trouxe essa informação? Porque o Homem-Aranha é de 62. O John Romitinha não ia começar a desenhar ele 2 anos depois já do início. Não, mas eu acho que essa aqui é o ano 64, é o ano que começou a anual. Aí vai um por ano, seria ali por 75. Mas tá, então a tua anotação de informação só o número, o ano errado é. É por causa que normalmente vem no nome da revista o ano que ela foi publicada, né? Eu não sei se eu posso ter pegado. Calma, tu ia falar? Tu mandou parar de falar? Não, eu ia falar do Romita, a gente falou um pouco no episódio 3, já um pouco dele, talvez dê pra gente pegar e fazer um episódio só do John Romita Jr., né? Que talvez valha a pena. Fazer uma bio dele. Os quadrinhos que ele passou. Trazer aí que a formação dele foi lá na School of Visual Arts, né, em Nova York, que é uma das mais conceituadas lá dos Estados Unidos, de arte sequencial. Mas fora essa formação formal que ele teve,
E desde pequeno, muito pequeno, ele sempre acompanhando o pai dele ali, né? Nos desenhos, o pai dele praticamente foi meio um professor dele, assim, ao longo da vida, assim, né? Então, por isso que talvez tenha esse traço tão marcante aí, né? Os quadrinhos dele que ele desenha são tão dinâmicos, tão marcantes, assim. Para mim, ainda o que mais me marca ainda da carreira dele ainda é o Justiceiro e o Demolidor, né? O Demolidor São naquela fase do ano da Inocente e o da Inocente. Justiceiro. Eu até tinha na memória que ele tinha desenhado muito mais tempo, mas na realidade ele entrou bem, ele desenhou poucas edições do Justiceiro, assim. Não foi muita coisa, foi umas coisas espaçadas, assim, mas o desenho dele ali com o Justiceiro é tão marcante para mim que quando eu lembro de Justiceiro, eu lembro sempre nele, né? E não sei puxar um pouco do Stan Lee, mas nem tenho o que falar, né, do Stan Lee. Acho que o Stan Lee sim Ah, tem que fazer um Stanley. episódio especial para ele, embora tenha aí a galera que é meio do contra aí, que não gosta muito de Stan Lee e tal, fica meio naquela rixa Stan Lee e Jack Kirby ali. E eu também É, adoro o Jack Kirby, mas eu acho que o Stan Lee teve uma importância muito gigantesca para os quadrinhos, né? Principalmente é, para Marvel, né? apesar dele ter usarem o argumento que ele só dá a ideia e os outros artistas que têm que se virar em completar as lacunas, mas ele é importante, né? Tanto pro Homem-Aranha, próprio Quarteto Fantástico, que a gente vai falar agora um pouco melhor, e como uma empresa, né? Foi o cara que teve à frente da Marvel por muito tempo, então a importância dele é inegável. Daí eu acho que valeria a pena fazer um episódio só para ele também, pra gente falar de tudo da carreira dele, quando ele começou ainda na Marvel, que não era Marvel, ainda era Timely. Timely Timely, Comics. quando com 16 anos, aí ele começou como ajudante lá na redação e tal. Então acho que Contínuo. vale a pena fazer, né, o episódio dele. E falando um pouco do Romitinha, falando um pouco do Stan Lee aí rapidamente. A sinopse da história, Chava. Quer puxar aí a sinopse? Tá, a sinopse da história é um evento cósmico, né? Como é a maioria das histórias do quarteto. Ah, aparece o Quarteto Fantástico, aparece uma criatura gigante que o vigia informa que essa criatura está chegando, mas é uma criatura muito poderosa, que É essa história aqui, ó, já que. essa aí, ó. Hoje tem um sem layout aí. Mas eu Aí, tô ó. virado aí, Chaba, também, né? Sempre vai ficar virado que é a câmera frontal, né, cara? Não tem como ajeitar isso. Não, só se tu virar ali, ou nós virar depois da gravação, tu fazer um espelhamento, mas daí tem que fazer. No ao vivo não tem como. E aí é uma criatura comandada pelo pensamento, que foi mandado por uma. Como é que é o nome? Não é um júri, essa é a criatura. Ela lembra em estatura o Galactus, mas ela tem o poder de aumentar e diminuir, muito poderosa, porque ela é a força do pensamento. Quem manda essa criatura em direção à Terra é a. Como é que é o Tribunal nome do. Cósmico. Tribunal Cósmico. Eu Só nunca fazer tinha um. ouvido falar, né? Exatamente, só fazer um adendo. O Tribunal Cósmico, na minha pesquisa, a primeira vez que ele aparece é nessa história, e o nome do personagem gigante chama O Juiz. Na Marvel tem alguns juízes, né? Inclusive o Celestial, que apareceu no filme dos Celestiais, que também é o juiz, não vou lembrar o nome agora, depois a gente pesquisa. Mas ele também O só filme apareceu. dos Eternos. Isso, ele apareceu, que é o Celestial principal. E esse personagem já aparece a primeira vez aí e ele não é citado em nenhuma outra história. Então, ele é meio nebuloso, assim, o personagem e esse tribunal cósmico. Esse tribunal cósmico decide que a Terra em si é muito violenta e, meio fazendo um paralelo com a realidade, eles decidem por conta própria que é hora de invadir a Terra e tomar conta do planeta Terra, que é aí que aparece o Tomar conta nossos não, né? destruir o É, planeta Terra. o plano deles é que eles dão
Eles falam que não tem mais como a humanidade continuar existindo e tal. Porque ela está muito evoluída Decidem, tecnologicamente e é muito decidem violenta. acabar, né? Isso. E daí o juiz chega na Terra ali e fala que tem 7 dias, tal, tem uma semana, né? Pra... Tem uma semana aí para se despedir dos entes queridos. E daí que o É. quarteto entra na Na história briga. e na briga e entra tentando solucionar. Então, cara, o roteiro para mim é muito assim, essa história aí, eu vou meio que juntar aqui um pouco das coisas que eu anotei. É muito um Foi a última história que o Stan Lee escreveu para Marvel, né? Sim. Roteirizou para Marvel, foi a última história dele, que eu, pelo que eu vi, foi a última história com quarteto. Então, Se não muito for. mais É. que a despedida da equipe, a despedida dele, né? Isso. Talvez foi uma coisa que ele tinha pensado no passado E de nunca pôde fazer em usar. algum momento com o Jack Kirby até, né? Para acabar o run deles lá, né? Os dois desenhando e escrevendo junto foi mais de 100 edições do quarteto, eu acho. Eles ficaram ininterruptamente de mais de 10 anos, né? A dupla. Bah. Fazendo. Eu acho que é o Han com a dupla criativa mais longa, eu acho. Nem o Claremont e o Byrne ficaram E o tanto Burn. tempo, né? Então talvez era uma ideia que ele tinha em algum momento e tal. A história muito era de prata, assim, né? Bem aquela É. coisa assim, muito rápida, muito É. dinâmica. O, Os acontecimentos vão se gerando assim muito rapidamente. quadro a quadro, né? Não é uma sequência de efeito quando aparecem outros personagens, né? É muito assim, aparece num quadro, quadro seguinte já tá outra coisa acontecendo. E serviu muito como despedida e ele pôde rever vários personagens que ele criou ou que passaram em algum momento na mão dele ali como escritor ou como editor, né? Que daí a gente consegue ver praticamente todo o universo Marvel ali passando pela história, né? Aham. Desde o Homem-Aranha até Thor, os Vingadores e Thor, Inumanos, né? isso. Demolidor. É. Então é isso, assim, serve muito como uma despedida pro Stan Lee, eu acho. Esse que é o valor real desse quadrinho, é esse, assim, né? Tu poder ver a última vez que o Stan Lee escreveu, roteirizou alguma coisa, assim, de quadrinho para Marvel com o Quarteto Fantástico, né? Que foi a equipe aí que ele mais ficou tempo roteirizando também, acredito eu, que é a que mais tinha carinho, e a equipe que iniciou o universo de super-heróis da Marvel como a gente conhece hoje, né? Então acho que é assim, a história é muito, né? Eu acho aquele final ali, passando pro final, ali que o Franklin pergunta para Sui no final, quando eles estão indo embora, assim, né? Que eles estão meio que se aposentados, venceram a ameaça ali. De um jeito meio truculento, eu achei, até como foi a solução, assim, que acionaram outra raça de alienígena que não tinha pensamento, né? Porque não tinha como atacar esses caras aí que eles controlavam esse tribunal cósmico, ele tem um poder de Uma telepatia que trabalha com transformar, inteligência. tipo um poder divino, assim, né? E daí eles Mas só tiveram que acionar uma raça alienígena lá, assassina, que não pensa, né? é que Para é poder uma atacar essa raça aí. sem inteligência e sem consciência. E aí tiver que usar Só isso aí pra eles. extinto, né? Isso. Só Daí eles instinto usaram para violência. ir dizimando lá esse tribunal, essa raça do Tribunal Cósmico. Mas daí Yeah. tem aquele último ali, não, mas vamos lá ajudar, né? Sim, Daí a o quarteto ideia vai lá ajudar o Tribunal Cósmico para eles verem, ó, a gente ainda tem. uma relevância. Achei meio assim, né? Uma armadilha Eles criam, safada, eles, né? eles criam uma armadilha para eles mesmos, eles criam um problema para eles mesmos resolverem, para mostrar para os caras, ó, viu, quando acontecer de verdade, é com nós que vocês vão contar. Nós estamos aqui, a Terra está aqui para isso.
Mas e daí só no final, quando eles estão indo embora, que eles falam que eles estão se aposentando e tal, eles ganham medalha lá do governo, ganham reconhecimento lá, que em algum momento do começo da história o Johnny Storm ali, o Coisa estão reclamando que eles não têm reconhecimento e tal, né? Isso. E eles estão se aposentando, o Franklin pergunta assim, será que eles vão esquecer de nós, né? E a Sui responde assim, não, acredito que não, né? Ali eu vi muito uma escrita assim, do Stan Lee se despedindo também, né? E aquela fala um pouco sendo direcionada mesmo para o Stan Lee, né? Sim, Se o Stan Lee ia ser esquecido ou não, e a Sui respondendo que acreditava que não. E se essa ideia do roteiro foi a ideia de Stan Lee, se perguntando se iriam esquecer dele, a resposta é que não, né? Porque não vai ter como a galera esquecer do Stan Lee, né? Não, mas se foi essa ideia, né, do Stan Lee. A ideia é meio dupla, né? Como tu falou, a ideia do Stan Lee no sentido de o legado, né? Será que vão esquecer do quarteto e meio que jogando para ele, porque como a gente falou no começo, o cara foi importante para a criação de personagens, foi importante para a reformulação do universo Marvel ali nos quadrinhos, e o Quarteto Fantástico é essa pedra fundamental, né? Então, meio que acho que foi isso mesmo, né? Essa jogada do roteiro meio que duplo sentido, tanto para a história quanto para o artista envolvido. Mas só complementando e concordando contigo, essa história realmente ela foi muito rápida, né? Ela é bem era de ouro ali, resolvida, tirando as partes onde os personagens pensam o que está acontecendo, se não teve, né? Mas é uma coisa que tinha bastante. Mas era uma história muito rápida. É uma história boa, eu gostei da história, né? Apesar de não concordar também ali de ter finalzinho, né? Foi sacanagem. Mas achei uma história bem feita, que se fosse feita para os dias de hoje, né? Uma releitura dessa história, ela poderia ter um pouco mais de peso, um pouco mais de dramaticidade ali, né? Esses 7 dias não se passar em tão poucas páginas, né? Ficar mais pro final. Os próprios heróis que aparecem, a gente comentou ali, eu senti falta do Pantera Negra, né? Eu senti falta do Pantera Negra, mas os outros heróis, bem dizer, estavam todos ali, os outros universos, e podiam ter dado um pouco mais de ênfase para eles, esses personagens, mas era isso, era meio que essa homenagem à era dos quadrinhos, né? Mas ficou boa, gostei da história. E tem uma pegadinha meio assim, para quem assistiu o filme do ano passado, do Quarteto para Primeiros Passos, não palavra por palavra, mas tem a última história lá, o quarteto está na primeira, mas é uma equipe já formulada, eles mesmos estão no sentido de reconhecimento do público, o público conhece ele, então tem um pouco de paralelos que dá para seguir ali. Até que a gente tinha combinado de gravar esse quarteto aqui antes, só né? Por causa do filme, né? Que ia lançar o filme. A gente ficou se enrolando e a gente não gravou nunca, né? Daí estamos gravando agora, depois de... Porque até é uma história bem assim, não tem nada demais. Não, a gente pegou só porque nem sei porque que a gente tu que escolheu essa história. Acho. Sim, porque... Não, eu escolhi por causa que era a última história do Quarteto Fantástico. Achei interessante o título. Depois de conversar, eu acabei descobrindo que era, né, da última história do Stan Lee. E é uma história pequena, curta, 40 e poucas páginas, 48 páginas, eu acho, 49 páginas. Bem curta, não foi feito uma edição, não é uma história tu sabe longa. Que quando eu peguei para ler, eu pensei que era a história que tinha antes do hiato que teve de 2015 a 2018 ali, que o quarteto não teve, acabou a revista própria. Por causa do filme da Fox, né? A Fox ia lançar. Não é por causa do filme, né? Cancelaram porque eles não queriam dar palco mais pro Quarteto Fantástico para não ter mais apelo comercial. Não era por causa do filme, né? Por causa dos direitos, né? Isso, por causa dos direitos, E por causa dos direitos, eles já vinham ali dando uma diminuída na participação do quarteto em algumas outras coisas. Sim. E até que combinou com o final da revista para fazer uma pressão na Fox, para a Fox vender, né? Acabar vendendo os direitos de volta do quarteto, né? Foi bem quando saiu do quarteto. A Marvel nunca confirmou isso, mas é muito na cara. Foi um período que eles tentaram usar os Inumanos até. Antes,
E durante esse período eles tentaram meio que usar o Inumanos meio para substituir o quarteto. E não Sim, funcionou. até fizeram série, mas não deu certo, tentaram investir. Daí eu achei que essa história era antes, né? Era Porque, uma história antes de acabar, mas não, a história é bem anterior ainda, né? bem, é De 2007. 2007. O diretor, Só isso, sim, lembrar que... a diretora tá te chamando aí? Daí lembrar que é isso, sim, me causou... Fiquei curioso, achei que era essa história antes deles acabarem, né? O que dá mais pra falar? Da arte do Romitinha. Eu vi que Uma tu botou uma anotação. anotaçãozinha aqui. Então, a arte do Romitinha, eu sempre gosto do Romitinha, mas né, nesse quadrinho eu não gostei muito do Romitinha. Fiquei pensando, por que será, né? Que achei primeiro que era alguma coisa com o arte finalista, com o Scott Hanna, né? Se tinha, de repente, às vezes um arte finalista não casa bem com o artista, né? Com o Sim. desenhista, mas não era isso, assim. Depois eu fui começar a rever que... Para. Tu desligou o microfone. Tu bateu a mão no fone e desligou o microfone. Tá, e aí? Voltou? Apareceu de novo. Daí tem outra história aí que a gente estava lendo esse tempo, que eu comecei a ler, que eu também não gostei da arte dele, que é Wolverine Inimigo do Estado. Também. Ah, essa aí. Que eu acho que é de 2006 ou Dessa, 2008, dessa mesma 2009, época. próximo dessa época aí. E o arte finalista é o Klaus Johnson. Klaus Ah, o Jansson. Klaus Janson é do. Já fez E, Demolidor também. Eu gosto dele na arte e final. eu também não gostei. O Klaus Jansson é o arte finalista daquela que a gente falou no 3, né? Do Batman versus Justiceiro, é o mesmo arte finalista. Então eu Sim. já sabia que casava bem o traço do Romitinha com ele, né? Já tinha trabalhado em outras coisas junto. E eu acho, não sei, eu suspeito que nessa época o Romitinha estava tentando mudar o traço dele. Tentando diferenciar. Pode ser. Tentando fazer alguma coisa diferente do que ele vinha fazendo, assim. Década de 80, 90. Não sei por que, não pesquisei se é real, se ele tentou mudar nessa época o traço dele e tal. É que é uma coisa que tu vê, é bem nessa época e eu não gostei dessas duas histórias, assim, com arte finalistas diferentes. Então eu suspeito que o Comitinha estava tentando mudar a linha dele, assim, de desenho. Nessa época. O Romito. E foi bem assim, nessa época, depois, agora, mais ultimamente, eu não me lembro de ter lido alguma coisa dele. Se eu li, eu não me importei com a arte, talvez. Quer dizer que ele voltou a desenhar de novo como ele desenhava antigamente, talvez. Mas uma história que eu tinha pegado um pouquinho antes dessa fase aqui, que é aquela do Neil Gaiman, Os Eternos do Neil Gaiman, que é ele que desenha, né? Essa aí eu gosto dessa aí, cara. Essa E eu gosto o traço dele é bem aquele traço clássico dele ainda, né? E Esse eu essa gosto dos bastante. Eternos é de 2004, né? Então Ah, foi bem numa fase aí, foi bem nessa transição aí que ele estava tentando fazer alguma coisa diferente. Ou começou a desenhar digital, não sei. Não eu sei o gosto que que é, bastante. sei que a arte do Romitinha me decepcionou, assim, nesse. Pra É mim, foi a pior fase dele, assim, pior nesse fase. meado. Eu gosto do Romita porque ele tem um traço do quadrinho assim que não tenta emular um rosto real, sabe? Tem muitos artistas que fazem ele bonito, mas é um rosto real. Mas como é um quadrinho, ele vai, né? Transforma em desenho mesmo. Como eu falei, queixo quadrado, os narizes marcados. Eu gosto dos traços, por exemplo, do rosto e dos movimentos, quando tá em movimento, dando soco ou pulando, voando, eu gosto muito. O Coisa dele eu gosto muito do jeito que ele desenha o Coisa. E o Demolidor também, eu acho bem legal, bem marcado. Não me incomodou muito a arte dele nessa aí, não. Como eu falei, eu gosto uma que eu gosto bastante, essa que tu comentou do Neil Gaiman, porque nele tem bastante páginas de corpo inteiro do Icaris e de outros personagens, assim, então dá pra ver bem o traço dele, os movimentos também, eu acho bem legal. Tem uma parte urbana, que é quando os personagens estão fora do seu uniforme, assim, que estão na cidade, que eu acho bastante legal também, que ele explora, assim, o cenário, eu acho interessante, a fotografia do quadrinho.
Mas essa história aí, realmente, agora tô comentando, eu não tinha nem parado pra olhar isso aí, mas tem uma diferença um pouco assim mesmo, mas eu não me incomodou, não me incomodou. Me incomodou um pouco mais, foi como eu te falei, o roteiro que é meio corrido, assim, mas a arte não foi um problema pra mim nessa história. Tava me lembrando aqui uma arte que me lembra um pouco esse estilo. Agora tu Qual? falou até no Demolidor ali. Lembra um pouco essa arte do Romita aí, me lembrou um pouco, me veio agora na memória, o Joe Quesada, né? Joe Quesada é o Hum, desenhista do Demolidor daquele arco lá com o Kevin Smith, Kevin Smith, que é o. Como é que é Demônio da aquele. Guarda. Demônio da Guarda, isso aí. Foi ali em na Marvel 2000. Começo 2000. dos 2000 ali, né? É, Não 2000, vou, alguma não coisa em vou me lembrar o 2001. ano agora. É 2000 ou Mas 2001, uma coisa assim. começo dos 2000 ali. E essa arte aqui do John É, Romita me lembrava um pouco do Joe Quesada, assim. Que pior, eles estavam tentando ir para aquele lado ali, que era uma arte que estava mais em voga no começo dos anos 2000, aquele lembra muito. traço ali mais fluido, talvez, não sei. É, mais quadrinesco, assim, mais as linhas mais evidentes. Mas eu não me incomodou muito a arte desse quadrinho, não. O que me incomodou mais um pouco foi o roteiro, como a gente comentou antes. Muito corrido, podia ter sido melhor explorado. Mas quem sou eu, não sou editor, né? Não, e mesmo o desenho, a gente tá analisando muito o desenho do John Romita, é um baita desenho, sim, mas eu Sim, comparando as comparando fases com ele dele, mesmo, né? Comparando com ele comparando mesmo, com né? ele mesmo, né, um estilo que ele adotou nessa que eu não gostei. É, A análise da HQ a gente mais ou menos já fez aí, né? Uma história bem básica, tem um valor histórico muito mais por ser uma despedida do Stan Lee. O Stan Lee que inclusive convidou, foi ele próprio que convidou o John Romita Jr. a desenhar, né? Foi escolha dele próprio. Até porque eu acho que talvez, de alguma maneira lá dentro da Marvel, talvez eles veem também o Romita Jr. como sucessor e real e autêntico do pai dele, né, como valor sim. histórico, né, mas também como um sucessor dessa primeira geração toda de desenhistas ali da Marvel, ali, talvez o Romitinha é o que tem um peso assim de importância, de É, expressão, assim, ele, o Jim identificação com a Lee, editora, né? sim, também. E só para comentar, para quem não é habituado a ler quadrinhos, né? Normalmente é difícil tu achar um quadrinho para começar e tudo. Esse quadrinho, apesar de pegar os heróis já, né, não é uma origem, é interessante ler porque ele é uma história início, meio, fim. Eles mesmos se auto-explicam ali, né? Entre os personagens que vão aparecendo, alguns nem tem fala, só aparece, então é só uma lembrança. Eles explicam mais ou menos a família, o próprio Galactus, que aparece junto com o surfista ali, tem uma certa troca de ideias, então é uma história bem fechadinha, é fácil assim, de tu ler, pegar gosto pelos personagens, pelo Quarteto Fantástico e depois pesquisar mais alguma outra coisa. Não é nada extraordinário, como é que é? Um arco muito longo, assim, que tu vai se perder. Não, é uma história bem curtinha, como eu falei, 40 e poucas páginas. Dá pra ler ali numa tarde, enquanto toma um cafezinho, bem tranquilo, e depois se aprofundar mais. Uhum. E assim, a analogia com outras obras, e dá pra gente pensar aí, que nem o Chaba falou, um pouco nesse filme novo, e ressoa com esse filme novo, essa história. Sim. Quando eu comecei a ler, eu não sabia o que que era, na realidade eu pensei muito que poderia ser uma segunda vinda do Galactus, que eu acho que fecharia legal, assim, né? Sim, Galactus é o grande nêmesis do quarteto, né? Então, de algum jeito, eles ter feito o Galactus quebrar aquele pacto de não nunca mais atacar a Terra, né? Pro quarteto ter que enfrentar ele de novo e tal. Acho que seria um fechamento mais interessante, né? Não é o Galactus ainda. O fechamento pro grupo, né? Porque o Galactus tem muito essa coisa de possível última história, né?
Principalmente naquela primeira vinda dele lá, foi muito marcante pro universo Marvel, né? Poderia ser um fechamento legal. O Tanto Galactus é participa da história, mas ele participa como um aliado, assim. isso. Eu falei que o Galactus é tão importante nessa história que essa própria história da primeira vinda pro Galactus, depois ela foi recontada naquele Marvels, né? Do Alex Ross. E assim. Do Alex Ross e do Busiek. Não, é do Busiek? Não lembro. Eu sei que é o Alex Ross desenhando, mas o roteiro não vou lembrar. Eu lembro que do Mark Waid fez o Reino do Amanhã. A escolha, né, como eu falei, eu não escolheria aqueles personagens, como eu falei, os personagens que apareceram pela primeira vez ali não têm uma relevância, não são entidades malignas, não vi outra referência nem ao juiz, que é a criatura principal, nem aquelas criaturas que aparecem lá, que eles chamam para concluir o plano, também não vi depois, mas de repente foi uma escolha para não mudar o status quo dos personagens, daquela última história, dar uma pegada meio o que aconteceria se, sabe, aquela coisa tipo, aconteceu, mas é uma outra linha de paralela, porque nessa história, como falou, eles se aposentam, o Coisa se aposenta, vai morar numa casinha com a namorada, o quarteto vai pro espaço meio atrás de novos desafios. Então, é essa pegada meio despedida mesmo. É isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar antes de ir para os recados aí, Chaba, não? Não, era isso. Acho que eu já fiz a minha, como eu falei, para quem quer começar a ler quadrinhos é uma boa. Quem já leu, quem lê quadrinhos é bom pegar também. Esse não saiu no Brasil, infelizmente. Aí tem que lá no site, lá vai ter o link para a biblioteca do Paulo Coelho. Vai estar lá, porque, né, se não chega até a gente vai até eles, né? E é isso. Acessem lá para o nosso site, lá que vai estar o link lá na postagem desse podcast, e é isso. Damos continuidade. É isso. Então tá, agora vamos para a parte final aí da despedida dos comentários, recado, etc e tais. Xingamentos. Xingar, não tem muito que xingar ninguém, porque o ano começou recém. Nem deu tempo ainda de xingar ninguém. Tá, acho que eu vou começar a ler os recados aqui. Né? Lê os recados nos comentários. Isso. O Igualdade de Expressão lá, um perfil parceiro nosso lá do Instagram, aqui do Instagram, mandou para nós lá uma pergunta: o que acham de relatos da exploração como um tema para contos dos trabalhadores? Depois eu perguntei para ele se era um filme, ou se era um documentário, se era um livro. Ele falou que poderia ser ambos. Podia ser um tema para uma série de tirinhas também. Essa daí. Ele me deu uma ideia, dá para fazer uma série de tirinhas só com relatos da exploração, né? Do dia a dia dos trabalhadores aí, do ódio diário dos proletariados aí tendo que ir no trabalho. Bom, esse aí já me dá uma boa gama de ideias para roteiro, porque eu tenho muito o que falar também, porque anos de CLT, anos de exploração de mão de obra, e é uma boa ideia, respondendo é uma boa ideia, tem bastante saída. Se tem bastante ideia, porque é só o cara acordar todo dia de manhã já tem uma ideia para uma tirinha nova. Isso aí, O Lucas Pacheco mandou 2 mensagens. O Agente Secreto mereceu os prêmios ou ainda estou aqui é melhor? Eu acho que foi merecido os prêmios. Não, eu acho que foi merecido. Os 2 filmes são bons, iguais, né? O que eu acho, assim, mereceu os prêmios. Tinha outros filmes brasileiros de anos anteriores que também mereceriam prêmio. Sim, mas só estão sendo reconhecidos agora. Se botar lado a lado, talvez até melhor que o Agente Secreto, vamos dizer. Não que o Agente Secreto não seja bom, né? Um baita filme, eu gostei bastante, mas assim, acho que tem a ver muito com uma mudança de visão
De mentalidade. Prêmios, né? Os caras estão vendo vendo outras coisas agora, assim, né? Quando Dando eles mais. analisam e também tem muito a ver com o júri, né? Com os membros ali com os membros do Golden Globe, isso daí vai fazendo, como está tendo uma internacionalização maior de diretor, produtor, ator, isso daí também amplia a visão, né, do prêmio. Sim. Né? Que, sei lá, década de 90, difícil, assim, porque o Agente Secreto tem uma linguagem toda brasileira, assim, né? Mas é isso que eu ia comentar. De fazer cinema, né? Mas isso que eu ia comentar. Essa mentalidade mudando. E isso aí era muito difícil de ser julgado por quem não era daqui ou por quem estava acostumado não conhecia. Só ao cinema brasileiro, né? Ao cinema americano, né? Sim, mas essa mentalidade que eu estou dizendo, essa mentalidade mudando, eles entenderem o contexto onde a história está sendo contada, dando mais ênfase tanto para a interpretação quanto para a vivência do personagem em si ali. Então, com 2000, anos 90, eles não tinham essa gama de conhecimento e visão de outros países para ser contada a história. Hoje não, acho que essa globalização está ajudando, facilitando isso na hora de julgar, né? Não só vendo o cenário americano, mas vendo outros cenários e como é o método de contar histórias, né? Cada país tem o seu método. Acho que eles, cada cultura. Como o júri agora não é só feito por americanos de Hollywood. Sim. Tem gente da Europa, tem gente da América Latina, da Ásia, da África. E amplia a possibilidade de outras escolas de cinema ganharem prêmios, que antes não tinha como. Né? Era muito raro, muito difícil. Uma escola argentina ganhar um prêmio, uma escola brasileira ganhar um prêmio, uma escola francesa ganhar um prêmio, uma escola italiana ganhar um prêmio, porque são jeitos diferentes de fazer cinema. Agente Secreto é um cinema brasileiro da década de 70. O cara pegou lá a escola, muito assim, Glauber Rocha. E tá muito dentro, assim. Tu assiste o filme e não parece que é um filme que é de 2025. Parece que é um filme de 77, que é o ano que se passa. Não só pela ambientação, pelos planos, pelo zoom, pelo tipo de câmera que ele usa. Pela textura da cena, da iluminação. Não sei se é se foi uma coisa que ele fez só nesse filme, assim, nos outros filmes dele ele faz isso também. Não sei se foi intencional também, porque eu não li nada sobre isso. Isso é a minha opinião totalmente. Vi o filme, estou falando a minha opinião, né? Não que eu sou especialista em cinema, muito menos em cinema brasileiro da década de 70, mas do que eu já vi de filme da década de 70 brasileiro, foram alguns, bastante, me deu muito essa impressão, assim, tipo assim, puta que pariu, esse filme não é de agora, assim. Sim. E isso daí é um troço que, se o júri não tivesse aberto a esse outro tipo de fazer cinema, né? Se não conhecesse essa história. Tivesse com a mentalidade hollywoodiana ali, que teve década de 80, 90, não é impossível um filme desses ganhar prêmio. Assim. Tu comentou de filmes brasileiros aí, Central do Brasil, que chegou a ser, né, indicado, sofreu desse mal, assim, ó, como você falou, é um jeito brasileiro de fazer cinema, é uma realidade, um figurino diferente, a fotografia é diferente, a própria montagem dos cenários, as câmeras estão colocadas em uma posição diferente, é todo um método, um conceito diferente, né? Ritmo de montagem. Ritmo, tudo, né? Isso, nessa ocasião do Central do Brasil, eles resolveram dar o Oscar para um filme estrangeiro, que também é bom, mas é um filme muito mais num modelo hollywoodiano, que foi A Vida é Bela, né? Tem muita coisa ali do cinema italiano, mas é um cinema italiano adaptado para Hollywood já. Né? Eu ia falar isso, parece como que foi ano passado, como foi ano passado que concorreu aquele filme espanhol com Ainda Estou Aqui.
Crônicas do... Puta, como é que é o nome do filme, cara? Aqui é o filme espanhol, e que concorreu Tá, ao não Oscar. fugiu o nome agora, né? Não vou lembrar. E era um filme estrangeiro, Mas com. mas... Não, e com o formato, parece que foi feito para ser vendido nos Estados Unidos, né? Como às vezes Não, e até com vários atores ali de Hollywood, né? Hollywood é. Sim, por isso um filme feito para ser vendido nos Estados Unidos. Assim como eles fazem, às vezes, filme para ser vendido no Oriente, né? Tipo, troca algum personagem ou muda alguma coisa pro mercado oriental. Emília Pérez. Emília Pérez, isso aí tinha, acho que a Zoe Saldanha, se não me engano, no filme. Não é a Zoe Sim. Saldanha? Os Zoe É a Zoe, Saldanha e né? outros atores ali de Hollywood. Sim, sim, é um filme Então, feito aí pro foi um filme mercado. muito... um filme feito, pensado também também pensado para o mercado americano. É, Tá, outra coisa que o Lucas perguntou, mandou duas. O vai que acham pagar? que irá significar as crianças nessa nova fase da Marvel? Eu já falei com ele já, eu acho que é alguma coisa que o Doutor Destino quer as crianças mutantes. Esse que vai ser o gancho, vai ser esse. Né? Crianças Crianças com mutantes. poderes. É, Crianças mutantes, não nasceu com poder, né? Que o Franklin ali é mutante, é um dos mais poderosos, né? na Marvel, acho que é o mais poderoso. E daí eu não sei daí se tem alguma coisa a ver que poderia haver mais com ele, né? Porque ele tem aquele poder de moldar a realidade, criar universo. Na Guerra Secreta de 2015 ali ele tem algum... Não me lembro bem que eu já li faz tempo, mas eu me lembro que ele tem participação com a destruição e criação do Criação novo do universo, né? o Novo Mundo. Faz uns mini-universos ali também para eles viver um tempo e tal. Ele Sim. faz. Não sei se o Doutor Destino talvez queira alguma coisa nesse tipo lá para consertar a realidade dele, talvez. Mas aí tem a questão que o Capitão tem um filho, o Thor tem um filho. Normalmente esses filhos vão nascer com poder. Nasceu com poder é mutante, né? No universo Marvel. Se é meio humano, e nasceu com poder, é mutante. É mutante. Tipo, o Eu Lucas falou, mas o Thor é semideus, mas ele teve filho com não, uma humana, mas o filho com do uma Thor, humana. mas o filho do Thor é a filha ressuscitada do portador do Anel Espada lá, como é que é o nome dele? O Krog, o cara que mata deuses. É Não a é filha. filho dele, não é filho Não, dele. mas é uma filha ressuscitada do cara, só que ela nasceu Não, com o poder da. adotiva. Isso, é a filha Não, adotiva mas o dele. filho que aparece no teaser, ele pode ser um filho dele. Ah, pode ser da ele da Jodie Eu Foster. acho, porque até é bem pequenininho, né? Não me Ah, lembro se é. no filme a criança já é maiorzinha ou não. Não, no filme ela é maiorzinha e outra, É. ela empunha o machado. Não, Então, eu acho que aquele filho que aparece no teaser ali é outro filho, né, do Thor, não é esse adotado. cara, eu não tenho muito como responder, porque depois desses trailerzinhos que saiu aí, e uns comentários, é muito difícil de saber o que vai ser o futuro da Marvel. Se eles realmente vão aproveitar os mutantes, por exemplo, que aparece o X-Men ali, mas meio que deu a entender que vai ser só uma cena rápida deles e eles vão morrer, e aí vai vir uma nova leva de X-Men. O Capitão América, de repente, nem apareceu só nesse teaser aí, e como tu falou, a filha dele que vai vir da continuidade. Eu não tenho muito assim, só depois de realmente vendo os filmes aparecendo que que eu vou conseguir ter alguma opinião mais elaborada. Não tenho muito. Tá meio difícil de saber, É né, como muito que vai cedo, eu ser. acho, muito cedo ainda. Tá, outras mensagens que essas aqui eu não vou dar autoria porque as pessoas me pediram confidência. E sei, então, vai cair a live então? Pode ser menino ou menina, tá, Jaba? Uma pergunta. O Chaba tá solteiro, ele é muito gato. Mentira tu, mentira tu. Entra ali no Instagram, depois tu entra na conta aí, vai estar lá também. Tá Ah, lá o WhatsApp, se tu quiser saber, deixou o WhatsApp, daí tu entra em contato.
Tu é um safado. Tu é um safado. São 30 anos que tu faz isso já. E a outra mensagem, é sério as mensagens, mas não tô mentindo, entra lá e vê. Ah, tá. E a outra mensagem é mais explícita. Eita. Chaba me engravida. Acho que tu não vai querer mais um filho, né, Chaba? Vai passar essa. Eu tenho 2, eu tô por aqui, ó. Não, eu tenho 2, tá tranquilo. Isso aí é coisa da diretora, a diretora tá te olhando aí, eu sei, coisa da diretora isso aí, ó. Daí o seguinte, não, é mensagens reais aqui, a gente não vou inventar mensagem. Eu cheio de problema na minha vida. O recado é, entrem lá no site www.oldnerd.com. O ele é velho, ele fala www ainda. Lá tem as postagens e tem onde está o acesso dos quadrinhos que a gente fala aqui. Exatamente. Ou o link para venda. O link para venda. O link para venda, galera. Estamos fazendo nosso papel de socializar. Ficou interessado na última história do Stan Lee, vai lá, dá uma olhada. Acho que não me lembro se foi lançado aqui no Brasil depois. Não achei nada no Brasil. Se tiver algum quadrinho que vocês queiram que a gente leia e comente aqui antes de vocês pegarem para ler, né, para ter uma opinião externa, ou já leram e quer uma opinião, manda para nós também, pode dar ideias. Se lembrar de algum amigo aí que gosta de podcast, Instagram, gosta de quadrinhos, compartilha com esse amigo ou amiga nerd aí, vai ajudar a gente, porque a nossa meta agora é dobrar, começo do ano, é dobrar o número de ouvintes até o final do ano. 8? Estamos na 8, expectativa é 8. Mas 8 ouvintes. 8 ouvintes. Mas a gente tá acima da média, né? No Spotify a gente tá acima da média. No Spotify estamos grande. É só então, pra também, cima agora. Daí lembrar, tem no Spotify, tem no YouTube, tem aqui no Instagram. Exatamente. Semana que vem a gente volta. E tem os cortes, né? Deem like nos cortes e sigam a gente. E desse vai ter um corte só. Não vou ficar fazendo edição de corte. Desistir. Dá pra fazer uns 3 aí. Não, eu não vou fazer. Dá muito trabalho. Então é isso. Então tá, galera. Feito. Valeu. Feito, pessoal. Até mais. Até semana que vem.